corrigido então. O ápice, que é a ponta do coração, ele fica voltado para a esquerda, para baixo e para frente, enquanto que a base, que é a parte achatada, ela fica voltada para trás, para cima e para a direita. Sendo que se você passar então uma linha mediana ou uma linha central na parte mediana do tórax, ele vai ficar mais deslocado para a esquerda, mais para o lado esquerdo. Aqui nós temos a anatomia externa do coração humano. Então a gente observa essa disposição que eu falei. Ele é uma estrutura mais ou menos cônica, aonde a sua parte inferior ela é um pouco pontuda. Essa região é chamada de ápice ou ponta, ou simplesmente ponta do coração. A parte superior ela é mais achatada e mais irregular, e dela brotam vários ductos mais calibrosos, que são chamados de vasos da base, ou vasos sanguíneos da base do coração. Devido isso, a base do coração ela não é muito visível, ela não é nitidamente visível, sendo apenas localizada como essa região superior mais à direita e voltada posteriormente. Esses vasos, chamados de vasos da base do coração, eles entram e saem do coração. São duas grandes artérias e 6 vasos, 6 vasos venosos, ou 6 veias. Nós temos a artéria aorta, o tronco pulmonar, que se divide em artérias pulmonares direita e esquerda, as veias cavas superior e inferior, que passa por trás, e posteriormente também as 4 veias pulmonares, 2 veias pulmonares direitas e 2 veias pulmonares esquerdas. Entre a base e o ápice fica um sulco que circula todo o coração, dividindo ou separando a parte inferior relativa ao ápice da parte superior relativa à base. Esse sulco é chamado de sulco coronário, porque ele circula o coração como se fosse uma coroa. E por ele localizam-se e passam artérias e veias que recebem o mesmo nome, artérias coronárias e veias coronárias. Esses vasos eles servem para a nutrição do próprio tecido cardíaco, do próprio coração. Nas extremidades do sulco coronário, nós encontramos essas duas projeções que são chamadas de aurículas. São duas membranas que se projetam externamente como se fossem duas orelhinhas, duas orelhas. Por isso que elas recebem esse nome de aurículas. E internamente, o coração vai apresentar um conjunto de cavidades, que são chamadas de câmaras cardíacas. Aqui nós temos uma figura mostrando o coração então seccionado, o coração aberto. E aí nós podemos observar a sua arquitetura, a sua morfologia interna. Ele é um órgão oco ou cavitário que apresenta então um conjunto de espaços no seu interior. A princípio, nós temos duas divisões principais no coração. Uma divisão longitudinal, que vai da base até o ápice, e uma divisão
transversal. Essa divisão longitudinal recebe dois nomes. A parte superior é chamada de septo interatrial, porque separa as duas câmaras superiores, que são chamadas de átrios. E a parte inferior é chamada de septo interventricular, porque separa as duas câmaras inferiores, que são chamados de ventrículos. Os átrios ficam localizados na região da base e os ventrículos ficam localizados na região do ápice cardíaco. Essas duas paredes longitudinais, na verdade, elas são contínuas, não existindo então passagem e nem divisões entre elas. Apenas a parte superior é mais fina e, por separar os átrios, recebe o nome de septo interatrial, e a parte inferior é mais espessa e, por separar os ventrículos, é chamado então de septo interventricular. Já a parede transversal, que vai de um lado ao outro do coração, separa a base do ápice internamente. E separa também os átrios, que ficam superiormente, dos ventrículos, que ficam inferiormente. Essa parede, essa divisão, é chamada então de septo átrio-ventricular, porque separa os átrios dos ventrículos. Mas essa parede, ela não é contínua, ela apresenta comunicações, aberturas. Nós temos então duas comunicações ou duas aberturas. Uma abertura do lado direito e uma abertura do lado esquerdo. A abertura do lado direito é chamada de septo de ósteo átrio ventricular direito. E a do lado esquerdo é chamada de septo átrio ventricular esquerdo. Esses septos, então, ósteos. Os septos são as paredes que separam as câmaras. E os ósteos são as aberturas que comunicam umas com as outras. Então, de cada lado do coração, do lado direito, nós temos o ósteo átrio-ventricular direito. E do lado esquerdo, o septo, o ósteo átrio-ventricular esquerdo. Esses ósteos, eles não são totalmente abertos, ou pelo menos não constantemente abertos, porque eles são ocluídos parcialmente por membranas. Essas membranas então são chamadas de válvulas átrio-ventriculares. Então você tem o septo átrio-ventricular, que separa os átrios dos ventrículos, os ósteos átrio-ventriculares, que são as comunicações entre os átrios e os ventrículos do mesmo lado, e encobrindo parcialmente essas aberturas, nós temos então as válvulas átrio-ventriculares. São duas válvulas também, a válvula átrio-ventricular direita e a válvula átrio-ventricular esquerda. Elas recebem nomes específicos. A direita é chamada de válvula tricúspide. As cúspides são como se fossem as pequenas membranas nas quais elas se dividem, ou que formam as válvulas. Então, a válvula átrio-ventricular direita, ela tem 3 cúspides. Por isso é chamada de tricúspide. E a esquerda apresenta apenas 2 cúspides, ou 2 membranas. Daí é chamada de válvula átrio-ventricular esquerda, ou bicúspide. Essa válvula também tem um terceiro nome, é chamada de válvula mitral. Então, válvula átrio-ventricular direita, tricúspide, válvula átrio-ventricular esquerda, bicúspide ou mitral. A função dessas válvulas é exatamente manter o fluxo do sangue contínuo dentro do coração, ou seja, unidirecional, sempre numa mesma direção, impedindo que ele sofra o que nós chamamos de refluxo, que é o fluxo no sentido contrário do adequado, do desejado. Então, como é que funciona na circulação sanguínea e na circulação do sangue no coração esse sistema de câmaras de ósteos e válvulas? O sangue chega ao coração através das veias cavas superiores
inferior no átrio direito. Esse sangue, então, do átrio direito, ele é bombeado para o ventrículo direito e passa de um para o outro através do ósseo atrioventricular direito. Quando o ventrículo direito se contrai, a válvula atrioventricular direita se fecha, impedindo que o sangue volte do ventrículo para o átrio. E aí ele é impulsionado para as artérias pulmonares, para o chamado tronco pulmonar, que depois se divide nas duas artérias pulmonares, direita e esquerda. Esse sangue que chega ao coração pelas veias cavas no átrio direito é um sangue venoso, ou seja, é um sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Ele vai do átrio direito para o ventrículo direito e do ventrículo direito sai pela artéria pulmonar, pelas artérias pulmonares e vai para os pulmões. Lá, através do processo da respiração, ocorre a troca de gases do ar atmosférico e o sangue. E esse sangue, então, que era venoso, pobre em oxigênio, se torna novamente um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio. Esse sangue arterial, então, sai dos pulmões e volta para o coração através das 4 veias pulmonares. 2 veias vêm do pulmão direito, 2 veias vêm do pulmão esquerdo. São 4 veias pulmonares, então, 2 direitas e 2 esquerdas. E que entram, então, no átrio esquerdo. Esse sangue arterial, então, ele é despejado no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo, através do ósseo atrioventricular esquerdo. E no momento que o ventrículo esquerdo se enche, a válvula mitral, a válvula atrioventricular esquerda, se fecha, impedindo que esse sangue volte do ventrículo para o átrio. O ventrículo então se contrai e impulsiona esse sangue arterial pela artéria aorta. E a artéria aorta então leva o sangue para o corpo. Vai se ramificar pelas várias partes do corpo humano, através de artérias menores, levando então esse sangue arterial para as células dos tecidos. Ao chegar ali, o oxigênio vai ser utilizado pelo metabolismo celular, pelo funcionamento das células, e esse sangue que era arterial vai se tornar normalmente um sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio, que aí volta para o coração através das veias e finalmente vai chegar até o átrio direito novamente através das veias cavas superior e inferior. A veia cava superior, ela traz o sangue da região da cabeça e pescoço, das partes superiores que ficam acima do coração, e a veia cava inferior traz o sangue dos segmentos inferiores do corpo. Esse sangue venoso então volta para o coração, para o átrio direito, depois passa para o ventrículo direito, passa para as artérias pulmonares, vai para o pulmão, do pulmão volta como sangue arterial para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e assim sucessivamente. Daí você tem 2 tipos de circulação, 2 tipos de circulação sanguínea, a chamada pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é aquela que vai do ventrículo direito para os pulmões e volta para o átrio esquerdo. É a circulação chamada pulmonar ou pequena circulação. Vai do coração para o pulmão e volta para o coração. A grande circulação ou circulação sistêmica é aquela que começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. Circula pelo corpo e volta para o coração. Por isso que é chamado então de grande circulação ou circulação sistêmica. A gente observa aqui nitidamente que o lado esquerdo dos ventrículos, ou seja, o ventrículo esquerdo, ele tem uma parede mais espessa, mais grossa. Exatamente porque essa parte do coração vai comandar a grande circulação ou circulação sistêmica. Então ele precisa de uma força de contração, uma força de impulsão maior. Então o tecido cardíaco aqui ele é mais espesso, enquanto que do lado direito o tecido é mais fino, porque o ventrículo direito ele vai comandar a pequena circulação,
ou circulação pulmonar. Precisa de uma força de contração menor e daí o tecido é um pouco mais fino. O coração é formado por 3 camadas de tecido. Uma camada mais externa, de característica serosa, que envolve todo o coração como se fosse um saco. É uma camada lisa e que protege a estrutura do coração. Essa camada é chamada de pericárdio. Ele funciona como um saco envolvente que contorna todas as paredes externas do coração. Por baixo do pericárdio fica o músculo cardíaco, que é o tecido muscular propriamente dito, formado por fibras musculares contráteis que, ao se contraírem, determinam então o processo de contração do coração. Essa camada muscular é chamada de miocárdio. E por dentro das cavidades cardíacas, nós encontramos uma membrana fina de tecido conjuntivo, transparente, que reveste internamente as suas cavidades. Essa camada é chamada de endocárdio. Então, o coração apresenta 3 tecidos principais: o pericárdio, o miocárdio, que é a camada principal, a camada muscular, e o endocárdio. Aqui nós observamos essas pequenas projeções que são chamados de músculos papilares. Os músculos papilares são pequenos músculos que ficam ligados às cúspides, ou seja, as membranas que formam as válvulas. Quando os ventrículos se contraem, esses músculos eles também se contraem, tracionam as cúspides, as membranas das válvulas, através desses pequenos cordõezinhos, são chamados de cordas tendíneas, e aí fazem com que elas se fechem. Então, quando o ventrículo se contrai, as válvulas se fecham, impedindo que o sangue volte dos ventrículos para os átrios. Então, esse mecanismo é o que dá a circulação unidirecional, ou seja, que impede que o sangue volte no sentido contrário, ou seja, dos ventrículos para os átrios. Mantenha sempre a circulação no sentido dos átrios para os ventrículos. Nas artérias, nas grandes artérias da base do coração, tanto na aorta como no tronco pulmonar, nós também encontramos pequenas válvulas, chamadas de válvulas semilunares, que também ajudam na manutenção desse fluxo unidirecional, impedindo que o sangue que sai pelas artérias volte também para os ventrículos. A contração do músculo cardíaco, ela é rítmica e constante. Ela não pode parar, porque quando a circulação sanguínea para em qualquer célula, em qualquer tecido, aquele tecido entra em um processo de necrose, ou seja, a necrose é a morte do tecido, é a morte das células por falta de circulação sanguínea, por falta de oxigênio e de nutrientes. Qualquer órgão, até o próprio coração, ele pode sofrer com essa necrose, que é chamada também de infarto. O infarto, que pode ocorrer em qualquer órgão, não só no coração, mas o infarto do miocárdio é o que é mais conhecido. Esse infarto nada mais é do que a necrose ou a morte do tecido pela falta de circulação sanguínea. No caso do infarto do miocárdio, ocorre quando você tem obstruções nas artérias coronárias, que são as artérias que fazem a vascularização do próprio tecido cardíaco, do próprio miocárdio. Quando você tem a interrupção da circulação de sangue no miocárdio, ele vai sofrer então uma lesão, uma necrose, que é chamado de infarto. Mas você pode ter infartos no intestino, nos rins, no fígado e assim por diante. Qualquer tecido que perde a circulação sanguínea entra nesse processo de necrose, que é chamado de infarto. As contrações cardíacas, então, elas são comandadas pelo sistema nervoso, por uma parte do sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, e que mantém, então, essas contrações rítmicas e ininterruptas. Existem gânglios nervosos nas paredes, principalmente aqui do septo interatrial, que comandam essa ritmicidade das contrações cardíacas. Essa estrutura, esse gânglio, é o chamado nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial é um gânglio
nervoso, que é o que dá a frequência cardíaca. Esse sistema nervoso autônomo, então, ele comanda essa frequência. Ele pode acelerar essa frequência em determinadas situações. Esse aceleramento é chamado de taquicardia, quando as contrações cardíacas se tornam mais rápidas ou mais frequentes. Ou pode retardar em determinadas situações também, tornando essas contrações mais lentas, mais espaçadas, que é o que nós chamamos então de bradicardia. As contrações do coração, elas não emitem qualquer tipo de som, qualquer tipo de ruído, mas se você encostar o seu ouvido próximo ao lado esquerdo da parede torácica, você percebe ruídos, sons que são emitidos pelo coração. Esses sons é o que a gente conhece popularmente como batimentos cardíacos, né? Na verdade, esses batimentos não são as contrações do miocárdio. Quando o ventrículo se contrai e o sangue é impulsionado para as artérias, ele se choca com as paredes das válvulas, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Esse choque do sangue com as cúspides que estão retesadas, que estão contraídas, faz um som parecido como quando você bate no couro de um tambor, né? Quando você bate no tambor, que é um couro retesado, né? Ou qualquer tipo de tecido que é usado nessa finalidade, esse choque produz um som. Então, esses sons que são produzidos no coração, eles ocorrem exatamente quando o sangue se choca com as paredes das válvulas, tanto da válvula direita como da válvula esquerda, que é o que produz os chamados batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos, os sons do coração, eles são importantes porque é uma forma de você avaliar o funcionamento do coração. Outra maneira de você avaliar é a pulsação arterial, a pulsação das artérias. O sangue que é impulsionado nas artérias, ele não é feito de maneira contínua, ou não é um jato contínuo, mas ele é feito de maneira feito de maneira na forma de vaso de jatos intermitentes. E esses jatos intermitentes que são impulsionados dentro das artérias, eles determinam uma pulsação na parede das artérias, que é o que nós chamamos de pulso arterial. E a avaliação do pulso arterial, ele também é um mecanismo pelo qual, através do qual nós podemos avaliar também o funcionamento do coração. Quando o pulso arterial está acelerado, é um sinal que a frequência cardíaca também está acelerada. Quando o pulso arterial está retardado ou fino, como se diz também, é um sinal também que as contrações cardíacas estão retardadas. Bom, nós vimos que existem dois tipos de vasos sanguíneos, ou seja, de vasos que conduzem o sangue pelo corpo. Nós temos as artérias, que são as que saem do coração, e as veias, que são as que voltam ou entram no coração. A gente viu também que não existe relação direta entre sangue venoso e veia, sangue arterial e artéria. Como nós vimos, por exemplo, as veias pulmonares, elas levam sangue arterial para o coração. E a artéria pulmonar, ela leva sangue venoso para os pulmões. Então não existe essa relação direta entre um e outro. Na verdade, a diferença entre as artérias e as veias é o sentido da circulação do sangue. As artérias tiram o sangue do coração e levam para o corpo, e as veias fazem o sentido inverso. Elas também têm diferenças estruturais, diferenças morfológicas e principalmente histológicas, até pela própria função que elas exercem. Aqui é um exemplo de uma artéria, onde a gente fez um
suporte transversal, observando que as paredes da artéria elas são mais grossas, elas são mais espessas, principalmente porque tem uma camada de tecido elástico, de tecido muscular, de fibras musculares elásticas bem mais espessa, que faz com que as artérias elas tenham uma característica emborrachada, como se fossem paredes de borracha. São paredes mais grossas e tem uma cavidade interna menor, uma cavidade interna mais fina. Essa estrutura ela permite que elas absorvam a força hidrostática que é impulsionada pelo coração, sem que se rompam, ou seja, a força que as contrações cardíacas imprimem no sangue, ao passar pelas artérias, elas são absorvidas pelas paredes elásticas delas. São paredes grossas e elásticas que absorvem, então, essa força. Mas o sangue, como eu falei, quando caminha pelas artérias, ele caminha em pulsos. E esses pulsos, então, vão sendo ejetados ao longo das artérias. Elas saem do coração através da artéria principal, que é a aorta, e a partir da aorta elas vão se ramificando. A característica das artérias é que elas geralmente, ou na grande maioria dos casos, elas caminham mais profundamente no corpo. Existem exceções, regiões do corpo onde elas se tornam superficiais, mas a grande maioria delas, elas caminham mais profundamente. Por exemplo, nos membros superiores e inferiores, elas vão caminhar junto com os ossos, por baixo dos músculos. Na parte do tronco também, geralmente, nas grandes cavidades, elas caminham nas partes mais internas. Como eu falei, existem exceções. Essas exceções são importantes porque são regiões em que você consegue avaliar o pulso arterial. Apesar da grande maioria das artérias serem internas, serem profundas, mas no ponto em que algumas delas caminham superficialmente, você consegue então externamente avaliar o pulso arterial através da palpação dessas artérias. Um exemplo delas é esse que eu estou apresentando aqui, que é a artéria radial. A artéria radial, ela caminha aqui na região do pulso, próximo ao dedo polegar, e nessa região, se você palpar com o seu dedo indicador, você consegue então sentir essa pulsação. É o pulso da artéria radial. Aqui na região do pescoço, nós também podemos localizar o pulso da artéria carótida externa. E em outras regiões também do corpo você consegue observar esse mecanismo. Na artéria dorsal do pé, na artéria femoral, que passa na raiz da coxa, na região inguinal, e assim por diante. Mas a grande maioria das artérias, elas caminham profundamente.